Bom, gente, eu quero aqui primeiro agradecer a todos que me mandaram mensagem, me parabenizando de alguma forma, ou até mesmo falando da minha coragem por ter falado sobre o autismo aqui no Instagram, ou enfim, na internet, né? Eu tô um pouco incomodada porque tem alguém arrastando alguma coisa lá fora e tá me incomodando o som, então ignorem. Mas, enfim, o porquê que eu tô gravando esse vídeo? Justamente para falar que o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento do cérebro. Parece óbvio falar isso, mas não é, porque as pessoas acabam generalizando as características ou os estereótipos. E eu tenho recebido muita mensagem, para minha surpresa, de muitas pessoas falando que se familiarizaram com o meu depoimento, enfim, com os meus stories que eu postei. Mas assim, cada diagnóstico é um diagnóstico. Às vezes leva muito tempo para fazer esse diagnóstico. Ou às vezes não, porque as características são bem específicas e bem pontuais, apesar do que? Do autismo ser realmente um espectro. Quando fala em espectro, significa que esse transtorno ele possui inúmeras variedades relacionadas às dificuldades e características que são encontradas justamente nessas pessoas que são atípicas, que não são normais no sentido de desenvolvimento de comunicação, de maneira como a pessoa enxerga o mundo, de maneira de falar, enfim, de ter mesmo as dificuldades sociais, que é o grande ponto do espectro. Então, se você possui alguma dificuldade ou alguma coisa que você acha que se enquadra dentro do autismo, primeiro, pesquise a respeito, leve isso para um profissional. Várias características do autismo, por exemplo, se relacionam com... nossa, Zefa, se relacionam com o TDAH, por exemplo. Então, é necessário que você procure a ajuda necessária, porque quando você for conversar a respeito do seu dia a dia, a respeito de toda a sua vida, basicamente, todos os seus pontos, todas as suas características suspeitas, todas as suas dificuldades suspeitas vão ser comparadas com um material que não é tão antigo, até que relativamente recente, que é o Manual de Classificação de Doenças Mentais. E aí, a partir disso, vai ser comparado inúmeras questões com esse manual e, enfim, vai ser mais explorado e pesquisado toda a sua questão neurológica, tá? Então procure um psicólogo, um psiquiatra ou um médico neurologista para te especificar essas questões. Isso é muito importante. Por exemplo, como é muito amplo as características do autismo, basicamente a gente tem exemplos clássicos do espectro como uma criança não fala até determinada idade, ou então ela consegue falar sem ser o seu idioma nativo, por exemplo, isso é muito comum. Ou então outros falam tão bem que, sei lá, se tornam palestrantes, pessoas que tomam a frente em relação ao seu desenvolvimento ótimo, excelente com a fala, por exemplo. Então são situações opostas, né? Mas que é comum dentro do espectro, justamente por essa questão de variedade. Por exemplo, e só um parênteses, é claro que vai ter características que, tipo, vão ser iguais, porque é comum dentro. E isso, aliás, é uma forma de agrupar tudo dentro desse espectro, né? Então, tem coisas que são comuns, muito comuns entre os autistas, como, por exemplo, a questão da hipersensibilidade. Por exemplo, eu estava incomodado com o som no começo do vídeo, agora está melhor porque já parou. Mas isso é uma característica incomum que ajuda a chegar a tudo isso dentro de um consenso, de uma igualdade para dar nome ao devido transtorno, tá? Voltando ao meu assunto anterior, por exemplo, eu não gosto de contato físico, contato visual, muito, assim, me incomoda muito, a sensação fica no meu corpo, às vezes quando eu estou em transporte público, para mim é muito desconfortável a questão de esbarrar nas pessoas, nossa, isso me dá uma agonia gigantesca. Enquanto outras pessoas gostam tanto de, sei lá, ter o contato físico, de abraçar, de estar ali tendo a sensação do contato físico que chega a incomodar, de tanto que a pessoa gosta, sabe? Então, assim, são características, são variedades equivalentes, né, idênticas ou não, tá? Semelhantes ou não. Então, assim, por isso que é necessário
procurar devida ajuda profissional, porque pessoas especializadas no assunto, e hoje em dia a gente tem uma variedade de médicos que estão se aperfeiçoando nisso, ainda bem, para que haja a melhoria de vida, né? Ou então para que haja justamente um desenvolvimento de atividades e melhorias de dificuldades para que a pessoa se torne uma pessoa um pouco mais aceita ali na sociedade em relação às pessoas típicas. Não que, nossa, vai super igualar, não é isso, mas é porque torna isso um pouco mais normal, um pouco mais típico diante de uma pessoa que é totalmente atípica, entende? Então, enfim, é isso. Não é porque você é um pouco mais literal que, nossa, você tem autismo, ou porque, sei lá, você tá incomodado com o alarme que disparou do carro que você é autista, ou porque você não gosta, sei lá, de comer abobrinha que você é autista, tá bom? Não é assim que funciona, não é tão simples assim. Então procure um médico especialista e, enfim, se conheça. É uma coisa que eu tenho aprendido muito com comentários de vocês, é justamente isso, o autoconhecimento. E não há nada melhor do que a gente se autoconhecer, conhecer as nossas dificuldades, justamente, e características benéficas para que a gente possa usar tudo isso a nosso favor e ter uma vida digna, uma vida confortável, uma vida com uma qualidade interessante, para que a gente possa aproveitar ao máximo dela. Afinal de contas, cai naquela frase de que a gente só tem uma vida, então por que não sempre trazer o melhor para o nosso dia a dia, beleza? É isso, qualquer dúvida estou aqui à disposição nos comentários. E é isso, eu acho que eu falei demais. Isso é uma coisa também, quando eu me empolgo eu começo a falar muito. Ufa, enfim, é isso.